Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que eu já troquei umas figurinhas hoje com a minha classe da EBD, né? A paz que nós sonhamos e a paz que nós vivemos. Existe uma diferença muito grande, né, da paz que a gente sonha e aquela realidade que nós vivemos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós temos esse versículo na Bíblia, esse de Hebreus capítulo 12, que na verdade ele se aprofunda muito no assunto da paz, porque ele tira de nós aquele sonho, aquela utopia a respeito da paz, né? E ele nos coloca num campo real. Ele olha para cada um de nós, para o crente em Cristo Jesus, e ele fala assim, olha o que ele diz: esforcem-se para viver em paz. E aí então ele abre um leque que é muito grande, né? Existe aqui uma ordem divina e existe o alcance daquela ordem divina. A ordem é, olha, vocês se esforcem para viver em paz. E o alcance, irmãos, é para com todos. Não só aqueles que nós queremos ter paz, mas com todos. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? E de manhã, né, perguntando para os nossos jovenzinhos, né, quantas respostas a gente acaba tendo quando nós perguntamos, né, sobre paz. Quando a gente pergunta assim, ei, o que você acredita que é a paz? Os jovens são assim, eles não querem responder na hora não, eles dão uma pensadinha, depois um começa a falar, o outro vai para frente, fica legal, né? Mas muitas respostas são dadas quando se pergunta o que é a paz para você, né? É contrário de guerra, é verdade, né? Nós estamos vivendo num mundo meio belicoso, né? A paz é ter tranquilidade, é ter segurança, é viver sem medo. Tudo isso é verdade. Você pensa em paz de fato, você pensa numa segurança, você pensa nessa ausência de medo, de terror e coisas desse tipo, né? E se a gente perguntar se tem paz no mundo, aí, sabe, a coisa já vai ficando mais difícil, né? Porque a gente olha e fala, esse mundão aí não tem mais jeito não. Não é assim que as pessoas muitas vezes falam, né? E até dizendo que a verdadeira paz é impossível, dado tantas guerras que existem nesse mundo. E o fato é que é visível para nós, o que nos leva a pensar assim, no mundo não pode ter paz mesmo, né? O mundo não vai ficar em paz. Mas a gente vai para uma outra pergunta, aí é uma pergunta pessoal para o crente, que serve para nós, né? Que você crê na paz que Jesus deixou? Veja, irmãos, uma coisa é pensar, definir a paz, outra coisa é pensar nessa paz mundial, né, que a gente tanto se preocupa porque vê na televisão, e outra coisa é pensar na paz como Deus quer que você pensa na paz, sabe? Olhar e dizer assim, que Jesus, lá no livro de João, né, no capítulo 14, versículo 27, ele diz o quê? Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, veja só, há uma promessa aqui. Qual é a promessa? Que Deus disse, deixo-vos a minha paz, né? A minha paz eu vos dou. Então, a paz que tem a ver com a pessoa de Cristo. Cristo é a nossa paz. O apóstolo Paulo chega a falar sobre isso. Então, a minha paz vos dou. Aí Jesus acrescenta esse detalhe, olha, não é uma paz que o mundo dá, né? É diferente da paz deste mundo, né? E ele termina dizendo, né, que não fiquem aflitos, não tenham medo, né? E aí pode até surgir aqueles pensamentos dentro do coração do crente mesmo, que às vezes ele pensa assim, essa paz que Jesus falou aí, ela não existe. Porque você ainda está com aquela paz que você sonhou na tua cabeça, né? Essa paz aí que Jesus falou, que ele deixou, eu não acredito muito nisso não, né? E você olha aí, tantas pessoas sendo evangelizadas, aqui no Brasil, por exemplo, né?
uma população de quase 30% de evangélico, de crente, uma brigaiada, uma confusão e coisa e tal. Então, a gente é levado, meus irmãos, muitas vezes a desacreditar no que Deus prometeu. Mas há uma promessa de Deus aí. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Vocês não fiquem com medo, né? Vocês não fiquem com medo, né? Não fiquem aflitos, é isso, né? Então, eu já cheguei a comentar aqui na igreja sobre o desenho da paz. Você pega uma criança, por exemplo, é mais fácil fazer isso com criança do que com adulto, mas é bom fazer com adulto. Já pensou se alguém, você está numa prova lá, fala assim para você, faça um desenho da paz aqui. Quero que você desenhe a paz. Eu vou pensar no que na paz, né? Bom, aí uma vez teve um concurso, né, do quadro mais bonito que pudesse refletir a verdadeira paz. E aí então, meus irmãos, muitas pessoas começaram a desenhar e levavam o quadro lá, porque o concurso ia dar dinheiro, né? E aí, vamos dizer, chegou lá um quadro, uma mulher levando um pão feito em casa para a pessoa que ela não gostava. Isso é um bom desenho da paz, né? Afinal de contas, ela está querendo encontrar a paz, né? Ou aquela fotografia de criança sorrindo, cantando no parque, uma com a mão dada para a outra, brincando em roda, é uma boa figura de paz também. A gente sabe que ali, né, está a paz. Mas o quadro que ganhou foi um quadro assim muito estranho, né? Porque imagine você numa cachoeira violenta, mas muito violenta mesmo, né? Do lado dessa cachoeira tem uma árvore plantada que fica quase que no meio da cachoeira, né? E esse galho ele adentra um pouco pelas águas e sai para fora, e aí tem um passarinho, o vento balançando, e tem um passarinho com uma coisinha na boca. Ele está lá com os pezinhos, né? Se agitando todo naquela coisa, né? E o quadro que ganhou foi esse, né? Mas por que um quadro desse ele vence um concurso o desenho da paz? Porque, irmãos, você imagine que todas as circunstâncias para aquele passarinho são contrárias. Se uma pancadinha de uma água cai na cabeça daquele passarinho, o que acontece? Ele se afunda lá no meio daquelas águas, acabou o passarinho, né? Aquele vento balançando aquele galho que ele está lá, né? Então, imagine, ele está lá se equilibrando, mas ele está lá com aquela coisinha na boca, feliz, alegre, né? Mostrando que a paz, a verdadeira paz é assim, né? Ela não tem a ver, meus irmãos, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas coisas, as coisas não vão assim melhorar a ponto da pessoa falar assim, não, que mundo parece um paraíso. Não, irmãos. Tem muita coisa ruim que vai acontecer e está acontecendo, mas aí você considera o que Jesus falou, olha, eu vos deixo a minha paz. Então aquele passarinho, ele está feliz, ele está em paz, ademais de todo aquele tormento paralelo que está em volta dele, ele está em paz. É por isso que aquele quadro ganhou, né, o concurso da paz. A primeira coisa que a gente tem que entender, aqui em João capítulo 14, vamos lá, João capítulo 14, versículo 27, que nós lemos, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos e nem tenham medo. Não existe? Bom, nós já falamos sobre isso, né? Existe. E como é que é essa paz que Jesus Cristo deixa para nós? Então, a gente tem que partir desse princípio. Qual é a paz que Jesus Cristo deixa para nós? A gente tem que pensar que a paz que Cristo nos deixa, ela é tripla, né? Então, é uma paz que olha para cima, olha para dentro e olha para o lado, né? Quando você pensa na paz que Jesus Cristo dá, aquela paz de cima, né? Que você olhando para cima ou de cima para baixo, aquela paz com Deus. Porque uma pessoa sem Jesus Cristo, ela não está em paz com Deus. Vamos pensar em Romanos capítulo 5, versículo 1. O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 e versículo 1, né? Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, essa paz que Jesus Cristo nos dá, primeiramente, é a paz com Deus. O homem pecador está separado. Todos pecaram e estão separados dessa paz, dessa glória de Deus. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, você então se reconecta, né? Você está novamente ligado, né? Ou podemos dizer assim, religado, da onde vem a palavra religião, né? Então você está religado a Deus. Puxa vida, agora estou em paz com Deus. É verdade. É a paz que Jesus Cristo te oferece. Você está em paz com Deus. Mas aí você tem aquela paz interior também. E essa, meus irmãos, é profunda e necessária. O crente, ele recebe essa paz que Deus pode dar para ele, na pessoa de Jesus Cristo, ele está em paz consigo mesmo, né? Paulo chama essa paz, meus irmãos, no livro de Filipenses, de que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? O mundo não pode entender que você vai estar em paz em determinadas circunstâncias. Que se, por exemplo, se você for um pregador do evangelho, num país estranho e rebelde à palavra, contra a palavra, quem está lá sofrendo, ele vai estar em paz. E não dá para o mundo entender que ele está em paz. No convívio dele lá com a sua família, às vezes é uma família completamente assim, devastada pela ira e pelo ódio, aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, ela está em paz na casa. Ali no coração dela reina a paz. Então, é uma paz que vai para cima com Deus, é uma paz interior, ela está em paz, né? E uma outra coisa é a paz com os de fora. Por isso que essa paz que Jesus Cristo dá, ela é tripla. Se uma pessoa está em confusão com outra, depois que ela entrega a vida para Jesus, ela vai buscar a reconciliação. Na medida do que ela pode, ela vai lá e ela tenta se reconciliar. Acho que eu já contei para vocês que o fundador da nossa primeira igreja de Marília aqui era um italianão, chamado Adamo Stroppa. Esses dias eu estava no cemitério e eu vi lá, né, a lápide dele, está bem no começo ali, né? E esse italianão, ele era muito bravo, ele era muito nervoso, né? E ele tinha uma pendenga com um outro italiano ali naquele lado de Penápolis ali, que era coisa assim de morte, de garrucha, você está entendendo? Ameaças e coisa desse tipo. Ele não escutou o evangelho, então ele ficou em paz com Deus. E veio e nasceu uma paz interior, né? E aí ele entendeu, agora como é que eu vou fazer com esse meu vizinho do outro sítio aqui, né? É complicado, né? Então foi lá e o pastor disse, não, você tem que conversar com ele, né? Diz que ele foi lá, né? No que ele foi lá, de cara o homem já estava lá com aquela carabinona assim apontada, o que você quer aqui, né? Ele disse, olha, eu estou em paz, eu estou em nome de Jesus, né? Eu me converti e eu não quero mais confusão. Mas, irmão, naquele tempo, né, quando uma pessoa se convertia, ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha se convertido. No sítio que ele morava, que ele conduzia, muitas pessoas se converteram. E no outro, que era esse inimigo, também se converteu depois. E muitas pessoas foram salvas. Pelo trabalho dele, nasceu a igreja de Penápolis, nasceu a igreja de Cafelândia, nasceu a igreja de Marília, nasceu a igreja de Veracruz, hoje extinta, que não existe mais, nasceu a igreja de Garça e nasceu uma igreja em Galha, muito antes da nossa ter existido o trabalho desse italiano. Mas veja o que é a verdadeira paz. Então Jesus, ele diz, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não é que nem a paz do mundo, não. Vocês fiquem lá tranquilo, né? Mas aí eu falei para vocês que existe uma diferença da paz que a gente sonha e a paz que nós vivemos, né? A paz que a gente sonha é essa aqui, irmãos, olha, é a ausência de problema, de dor, de conflito, de sossego, de descanso, né? É aquela paz que você vê num desenho, a pessoa está deitada lá, perto da praia, debaixo de 2 coqueiros, tomando uma aguinha de coco, descansando, que paz, né? Tá, talvez em 2, 3 dias do ano, nas suas férias, você vai conseguir uma coisa dessa. Olha lá, por algumas horas só, tá bom? E olha lá, bom, mas isso aqui é a paz sonhada, né? Paz sonhada. E qual que é a realidade de muitas pessoas, inclusive crentes,
né? Tem muitos, meus irmãos, vamos dizer a verdade. Eles, às vezes, eles torcem para a hora não passar, porque eles têm medo de voltar para casa, de tanta confusão que tem na família. Quantas vezes, né, um filho... o problema da minha casa, olha, meu pai e minha mãe se separaram quando eu era jovem ainda, tinha 12, 13 anos, né? Mas eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, eles brigavam de um jeito, que a minha mãe e meu pai ficavam sem se conversar. Aí, meses, minha mãe falava assim, avisa o teu pai que ele tem que tirar o carro. Só que o meu pai estava daqui no Vitor, que é o nosso irmão aqui do primeiro banco, daqui no Vitor. Aí eu, criança, ia lá, pai, a mãe falou que o senhor tirar o carro. Fala para ela que eu já vou. Né? Tá. Mãe, ele disse que ele já vai. Fala para ele não demorar. Ó, mãe, pai, para o senhor não demorar. Fala para ela se ela quiser, que tire então ela. Tá. Ô mãe, ó, ele falou para a senhora que se a senhora quiser, a senhora está com pressa, é para a senhora tirar. Isso é vida, né? Meus irmãos, eu cresci assistindo isso. Então, uma criança que tem muita confusão dentro de casa, dentro do lar, ou mesmo um jovem, às vezes ele não quer voltar para casa. Ele tem medo de voltar para casa. Ele pode ser um cristão. Eu já era crente quando eu ainda vivia essas coisas. Então a gente tinha medo do que vai acontecer em casa. Às vezes são pessoas violentas que estão dentro de casa, pode ser um irmão, pode ser um parente. E ele é um crente em Cristo Jesus. Olha a diferença da paz que a gente sonha, a paz que a gente vive, né? Parece que não está vivendo em paz. Às vezes a pessoa não quer ir para o trabalho, né? A pessoa já levanta, ela está com dor no estômago, sabe? Está com dor na cabeça. O que é isso aí? Olha, o que ele vai enfrentar lá no trabalho dele, ele já sabe tudo que ele vai enfrentar, ele já vai doente para trabalhar, sabe? É a realidade de muitas pessoas. Às vezes, irmãos, muitos não querem sair na rua, fica preso dentro da casa, no lugar que ele mora, ele está tudo assustado, né? Porque é um tiroteio aqui, é uma violência aqui, é uma brigueira aqui. Agora, infelizmente, muitas pessoas não querem ir para a escola por causa do medo, e às vezes tem crente que não quer vir para a igreja. E isso é uma realidade. Por que será? Né? Então, veja só, a paz que nós sonhamos é uma coisa. Às vezes, a paz que a pessoa vive ali é outra completamente diferente, que leva ela a pensar, será que essa paz que Jesus disse, ela realmente existe? Porque, olha, a minha vida é uma confusão danada, eu nem faço nada, é pedrada de todo lado, é briga, sabe? Então, nem sei, parece que eu vivo no mundo da guerra e eu nem brigo com ninguém. Muitas pessoas sentem isso. Você que trabalha com as crianças da igreja, que tem amor pelas crianças da igreja, né? Você já deve ter passado por aquele momento, aquela saia justa, de você estar lá, olha, vim aqui convidar, né, o seu filho para estar com a gente, ou a senhora, e aí aquela mãe, sabe, ou aquele pai, tá aquela confusão toda, e a criança olha para você com os olhinhos desse tamanho assim, sabe, regalado de medo, assustado. Aí você sai de lá pensando, meu Deus, o que se passa dentro dessa casa? Então, pode ser a realidade de muitos que a gente nem imagina, mas é uma verdadeira realidade, né? Então, existe, meus irmãos, então essa diferença da paz que nós sonhamos, a paz que vivemos, e aí a paz, ela pode ser construída e não apenas sonhada, né? Todo mundo sonha com a paz, né? Mundo melhor, mais seguro, feliz, né? Digno, é o que você escuta na televisão, né? Agora, queremos paz? O que diz o nosso versículo? Esforcem-se para viver em paz com todos. Então, a paz, meus irmãos, que a gente sonha, na verdade, ela depende muito do nosso esforço. Se você pensar no que Jesus Cristo disse sobre a paz, e você colocar alguns versículos da Bíblia junto com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, principalmente esse de Hebreus, é um alerta muito grande. Você quer paz?
olha, vai dar bastante trabalho, né, para você manter paz com todos. Se esforce, tá? Então, nós somos chamados, meus irmãos, a ser instrumento de paz na nossa casa, na rua, na escola e principalmente na igreja. Estava dizendo para nossas crianças, para os nossos jovens, vamos dizer, o que o Gilberto podia ter feito quando o pai e a mãe dele brigavam lá, quando ele era criança, né? Veja só, eu não tinha essa sabedoria de jeito nenhum, mas eu fico pensando, o que uma criança pode fazer? Acho que eu vou tomar um lado, será que é a coisa certa? Né? É o pai, é a mãe, então eu vou tomar um lado, né? Não, o que eu posso fazer? Orar, essa foi a resposta dos nossos jovens, amém. Meu Deus, meu Pai eterno, tenha misericórdia do meu pai, da minha mãe, conserte essas brigas aqui dentro de casa, em nome de Jesus, Senhor, né? Isso é uma coisa maravilhosa que uma criança pode fazer. Mas imagine que ela pode fazer além disso. Mas o que ela pode fazer além disso? Tem muita criança que, às vezes, ela provoca muita coisa, sabendo que o pai e a mãe já estão em confusão, ela, em vez de melhorar, ela piora a situação. Uma criança, um adolescente, um jovem da igreja, já deve prever isso, falar assim, não vou fazer isso, porque já vai aumentar a tensão aqui nessa casa, né? Mas eu disse para eles, às vezes, se não tem nada para fazer, podia, por exemplo, pegar um versículo da Bíblia, escrever um versículo bem bonito, com um desenho, e ir lá na geladeira e colocar lá na geladeira, né? Um versículo sobre paz. Não tem pai que todo dia não abre a porta da geladeira. Não tem mãe que todo dia não abre a porta da geladeira. Então, se o pai e se a mãe vai abrir a porta da geladeira, né, se escrever lá, né, maridos, amai as vossas esposas. Estou citando um exemplo. Mas veja quanta coisa tem para ser feita por uma criança que seja. Se ela, o que eu posso, como é que eu vou me esforçar para ter uma paz? Bom, às vezes isso aqui, uma coisinha simples, pode mudar muita coisa. Olha o que o profeta Jeremias, né? Ele recebeu de Deus, quando o povo de Israel estava sendo levado, capturado, escravo lá para a Síria, para a Babilônia. Então, no livro de Jeremias, capítulo 29 e versículo 7. Imagine que um inimigo entra na sua cidade, pega você, às vezes mata o seu pai, mata a sua mãe, como eles faziam isso antes, pegava os jovens, pegava os mais fortes, aqueles que sabiam fazer alguma arte manual, então pegava só a nata, tá? Os outros batia ou matava, então ele levava só a nata. E aí você é levado contra a sua vontade para uma cidade de 2.000 quilômetros de distância, a pé, amarrado de pé e mãos, né? Veja, você, querendo ou não, você já vai criando um ódio contra a pessoa que está te oprimindo, correto? O que Deus falou aí? Deus olhou para essas pessoas e disse, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz você vai ter paz. Eles deveriam colocar o joelho no chão e orar pela paz da cidade. Deus, abençoa o prefeito dessa cidade, os vereadores dessa cidade, a liderança dessa cidade, tira o ódio do coração dessas lideranças, dessas pessoas, tenha misericórdia, Senhor. Então está dizendo, procure a paz, não fiquem entrando em confusão, em briga, em conversa, procure a paz da cidade, ore por ela ao Senhor, né? Por quê? Porque na sua paz vocês vão ter paz. Se a cidade estiver em paz, vocês também vão ter paz. Isso, meus irmãos, é o que o livro de Tiago nos disse. Esforcem-se para ter paz com todos os homens. Então, vocês têm que se esforçar, Deus está dizendo. Esforcem-se para viver em paz com todos, né? O que eu preciso fazer? Na palavra de Deus aí em Jeremias, olha, vai ser preciso muita oração. Senhor, abençoa, tira o ódio do coração das outras pessoas, tira o ódio do meu coração também. Às vezes você pensa, estou com um problema com alguém, então você tem que orar para Deus. Meu Deus, eu quero que o Senhor tire o ódio dele, mas eu quero que o Senhor tire o meu também. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda a eu promover a paz com ele, que ele aceite essa paz e nos ajude a manter a paz. Olha, é muito importante a oração para ter paz. Então, esse é o primeiro passo que Deus nos ensina lá em Jeremias, né? E depois, é preciso muito abdicação, né? Você precisa se livrar de muita coisa. O orgulho, principalmente. O que faz mais uma pessoa nunca conversar mais com a outra, seja parente, seja amigo, seja companheiro de trabalho, é o orgulho. Não, eu não vou levar esse desaforo, não, né? Então, eu sou muito mais que essa pessoa, eu não tenho que levar esse desaforo para casa e coisa e tal. Não, né? Então, você tire isso, tira a cobiça, tira a inveja, tira a mágoa, tira ódio, né? E são outras coisas que, quando entra no nosso coração, é muito duro de tirar, mas isso promove muita inimizade, acaba com a paz. E veja, meus irmãos, um grande obstáculo também é quando alguém vem fazer uma calúnia, censurar outra pessoa, colocar em suspeita, você comprar isso, ou você promover isso. Quando a pessoa vem falar, quando a pessoa, né, olha, aquela pessoa, a gente deve deixá-la de lado, isso não promove a paz. Então, são obstáculos que você tem que, olha, eu não vou cair nessa não, né? Eu vou continuar orando, eu vou abdicar disso aí, né? Vou cumprir o meu dever cristão. Na continuação daquele versículo de Hebreus 12, está dito, olha, vocês se esforcem para ter paz com todos e a santificação, né? Então, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, é preciso cumprir, né, os nossos deveres cristãos. Quando a gente vive santamente, a gente não está em confusão. Geralmente, quem vive em paz, cumprindo os deveres espirituais, dificilmente vai ter uma confusão, a não ser numa sociedade que é contra o cristianismo. Mas se é uma sociedade como a nossa, aqui no Brasil, não vai ter muito problema, né? E principalmente cumprir a lei de ouro. Nesse viver santo, olha, a lei de ouro é o quê? Fazei aos outros como gostaríamos que fizesse a nós. O que você gostaria que fizesse com você? Então, faça para outra pessoa. Agora, ainda é preciso ter muita paciência, né? Muita paciência, a vontade de revidar, de se defender. Na verdade, a gente não fala revidar, né? Jamais. A pessoa faz um mal para a gente, fala, vou revidar. Não, você não fala isso. E nem eu, ninguém aqui eu acho que fala isso, eu vou revidar. A gente fala assim, vou me defender, correto? Mas é isso que é o certo fazer? Se defender? Olha o exemplo de Jesus quando Pedro fala, ele fala assim, que Jesus, quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, me insultaram, me ameaçaram, né? Eu posso revidar, eu posso ameaçar, se a pessoa vier me insultar, eu vou ameaçar ele também, né? Calma lá. Então, veja, o que Jesus fez? Ele se entregou àquele que julga e faz justiça verdadeira. É como você abrisse mão do seu direito de vingar e dissesse assim, Senhor, eu coloco essa situação, essa pessoa na sua mão. Quero entregar ela, Senhor. Lembra daquela oração, né, que o pastor Edilson disse que ele fez? O camarada ameaçou ele, tal, e coisa e tal, ele disse, Senhor, eu entrego essa questão na sua mão. Se ele for assim um eleito seu, Senhor, pela sua santíssima vontade, o Senhor vai tocar no coração dele. Senão eu peço o livramento. E ele não pediu nada, irmãos, a não ser o livramento do homem mau. Casualmente, um tempo depois, no mesmo lugar que foi ameaçado, aquele bandido acabou sendo morto pela polícia. Então, você entrega na mão de Deus. Se alguém levanta uma calúnia contra você, não ameaça, não revide, entrega na mão de Deus. Esforce-se pela paz, né? E não é uma coisa fácil, mas você vê, é preciso muita paciência. Coloque a sua vida, o seu nome, a sua reputação, a confirmação sua nas mãos do Senhor. E o principal, meus irmãos, é aprender a ser humilde. Talvez essa é a coisa mais difícil para a gente poder manter a paz em qualquer lugar.
seja na casa, seja na rua, no trabalho, aqui na igreja. Coisa mais difícil é a gente aprender a pregar o evangelho para nós mesmos. Não é uma coisa fácil. Pregar o evangelho é falar do amor de Deus, é falar da paciência de Deus. Nunca invejar, não difamar, né? Você tem assim um superior, não difame, não inveje, né? Eu que sou o superior, então você não maltrata, né? Aquelas pessoas que Deus colocou você para cuidar delas, né? Mas sempre pedindo perdão, sempre pedindo desculpa. Então é assim, olha, é uma coisa muito importante de fazer, né? É se esforçar para viver em paz. Não é fácil, não, né? Então, a gente vê aqui, irmãos, pelo menos esses 3 passos aqui, que eu acredito ser imprescindível, né, para promover a paz, que é olhar, que é julgar, que é agir. Você olha, né, acontece alguma coisa ao seu redor, você tem que olhar. Aí você tem que julgar, e aí você tem que agir. Estava contando para as crianças hoje, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Os meninos estavam todos sentados aqui, aí um estava com o olho inchado, assim, sabe? Querendo chorar e não chorava. E a gente, né, eu não gosto de me meter muito nesses negócios da criançada, deixo o Flávio aí, com a turma aí, né? Eles, né? Mas eu não pude, né, resistir, cheguei lá, o que aconteceu aí, menino? Ele estava com a mão, o fulano deu um murro no meu olho, né? Eu falei, isso não pode aqui na igreja, né? Deu um murro, né? Aí eu olhei o olho dele, estava mesmo, sabe, vermelhão, assim, né? Eu fui lá para o outro lá. Ei, por que você deu um murro no olho do outro? Né? Não, pastor, eu não dei murro no olho de ninguém, não. Né? Eu fiz assim para levantar, ele fez assim com a cabeça, né? E pegou, né? Não dei murro, não, foi assim que aconteceu. Aí o outro disse, foi assim que aconteceu, pastor. Aí eu voltei. Ele disse que ele levantou assim e pegou o cotovelo dele, porque você foi com a cabeça no olho, você deu uma olhada no cotovelo dele. Sabe o que ele falou? É verdade. Ué, então não foi um murro, foi uma olhada. Ué, não é verdade? Mas calma lá. Se você não olha com os olhos de Jesus, não pensa como Jesus, e não faz e não age como Jesus, a gente pode ter uma confusão grande. Quantas vezes acontece nada e o que acontece? Vira uma bola que você não sabe nem como começou e não sabe nem como vai terminar. Oh, meus irmãos, esses 3 passos de você olhar, analisar a situação como Jesus, né? Entender as pessoas dentro do contexto delas, né? O menino que até ele vem para a igreja, sabe? Eu tinha uma birra daquele menino, o bicho é duro de lidar, né? Mas o dia que eu desci na rua que ele mora, aí meu coração mudou, sabe? Falei, eu preciso tentar fazer alguma coisa para socorrer essa alma aqui, né? Então muda tudo quando você olha, aí você começa a julgar, né? O que a palavra de Deus manda eu fazer, né? O que é certo, o que é errado aqui, e agir, meus irmãos. Olha, Jesus, em situações, ele agia levando para o Pai a situação, né? Então vamos fazer o seguinte, tá? Com esse problema aqui, Jesus ia orar lá no monte, ia orar lá no deserto, ele levava muita coisa nossa para o Pai. Não tire eles do mundo, não, ó Pai, mas livra-os do mal. Lembra que ele faz isso na oração intercessória do capítulo 17? Né? Está lá, aquela mulher lá, pega em pleno ato, em pecado, e todo mundo com uma pedra na mão, ele vai fazer o quê? Né? A Bíblia manda jogar pedra mesmo, né? É para pedrejar, está todo mundo lá. Ele olha e, mas calma lá, né? Então pode pedrejar, pode tirar. Então só pode, primeiro, nunca pecou, pode jogar a primeira pedra, né? Aí as pedras foram caindo. Então, como é que você vai agir em ânimos tão exaltados? É a forma que você vê e julga. Você sempre vai agir conforme você vê e você julga a situação. Por isso é tão importante a gente pensar nisso como cristãos. Como é que eu estou vendo essa situação? Como é que eu estou julgando? Quando seu filho chega em casa, depois na igreja, né?
Às vezes tem confusão de pai e mãe da igreja, né? Aqui na nossa igreja não tem muito, né? Mas já vi isso dentro de igreja, né? Chegar lá, o filho do fulano lá bateu no meu filho, brigou. Calma lá, o que aconteceu, né? Então, como é que foi o contexto disso? Por que isso aconteceu que não deveria acontecer? Como é que eu vou colocar um pai e uma mãe junto aí para conversar em paz, para fazer ele entender o que aconteceu? Irmãos, nós vamos agir como nós vemos e como nós julgamos. Precisamos ter olhos e juízo, como Jesus teve, para poder agir como Jesus, ele agiu. E a paz, às vezes, é um dilema. Vamos para Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos lá, meus irmãos. O que diz lá, né? Olha em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Se possível. Opa, calma lá. O que quer dizer isso aí, pastor? Quer dizer que nem sempre vai dar para você ter essa paz. Se a paz depender de você, então você tem que fazer o quê? Se esforce. Depende de você, você se esforce. Lembra desse versículo, meus irmãos, né? Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, acaba a contenda. Ou seja, se depender de você, apague o fogo. Apague, se for uma coisa com a sua família, com os seus filhos, e você querer tomar um lado para explodir, jogue água nesse fogo. Meu filho, ele te ofendeu, vamos orar para Deus perdoar essa pessoa. Você está jogando água, aquele fogo não vai aumentar. Mas dependendo do jeito que você agir, você está com 1 litro de gasolina naquele fogo, agora eu quero que todo mundo pegue fogo aqui, agora o negócio vai ser... Né? Tudo bem, é um jeito que você pode agir, mas é completamente contrário. Lembra do nosso versículo? Esforce-se para ter paz com todos. E tem pessoas que querem tirar a nossa paz, sabe? Tem pessoas do mundo, às vezes tem pessoa que está com problema aí e tal. Então, lembre-se disso, pessoa vem, você já joga uma água naquele fogo, calma, né? Sem lenha, o fogo se apaga. Então, por isso que a gente fala, não põe mais lenha nessa fogueira, porque senão aí a paz que estava reinando, acaba, meus irmãos, virando meses, às vezes anos, da falta de paz, né? E também, e se não for possível viver a paz? A pessoa não quer conversa com você, a pessoa te odeia, declara para todo mundo que você é ruim, que você é isso, aquilo, não quer amizade com essa pessoa. E aí, como é que você vai fazer? Não depende mais de você. A palavra de Deus fala 2 coisas, né? Não retribua mal com o mal. A pessoa está querendo confusão, olha, não retribua nunca. Jamais pague o mal com o mal. O segundo passo é, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja só, uma coisa é você não retribuir, mas uma outra coisa que acontece na vida de algumas pessoas que não retribuem, eu vou dizer aqui, é que essa pessoa absorve aquela maldade, ela vai ficar falando, eu não ofendi, eu não fiz nada, eu fiquei quieto, eu não ataquei, eu não me vinguei. Tá, mas olha o que está escrito nesse versículo, não te deixes vencer do mal. A pessoa realmente, ela não revidou, ela não desquitou, só que ela está morrendo por dentro. Por quê? Porque o mal está vencendo, ela deixou que o mal fosse transformado numa mágoa ou num ressentimento profundo, destruidor. Então, são 2 coisas, você não revide, mas não deixe o mal que uma pessoa quer fazer para você, porque ela não quer paz, não deixe que o ódio dele tire a sua paz interior. É isso, né? Essas 2 coisas estão muito ligadas. Se não for possível viver em paz com alguma pessoa, não seja maldoso com ele e, principalmente, não deixe o mal vencer o amor de Deus que está no seu coração, né? Jamais não vai vencer. Eu quero terminar, meus irmãos, citando um exemplo aqui do Velho Testamento. Eu convido você, para a gente terminar, para abrir no livro de Gênesis, capítulo 26. Veja só. Desse personagem bíblico, Isaac,
o nome dele quer dizer alegria, né? Felicidade, riso, tá? Mas olha, olhando para a vida dele, coitado, ele tinha aí umas provação medonha, né? No capítulo 26 do livro de Gênesis, no versículo 12. Vamos à leitura aqui. E semeou Isaque naquela mesma terra, e ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque Deus o abençoava. Engrandeceu-se o homem e estava se fortalecendo, até que se tornou muito poderoso, tinha muitas ovelhas, possuía vacas, muita gente trabalhando para ele, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abrão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: vai embora, porque você é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e fez um acampamento no vale de Gerar, habitou ali, e tomou Isaque e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o pai tinha chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam poços de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E cavaram outro poço, e também porfiaram, quer dizer, brigaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não brigaram sobre ele. Até aí. Irmãos, a paz nunca foi fácil para esse rapaz. Quando ele era criança, um jovenzinho, o irmão dele vivia brigando com ele. Até que o irmão teve que ser expulso de casa junto com a mãe. Essa história é conhecida, né? Então, ele teve pessoas que queriam roubar a sua bela esposa quando ele mudou para esse lugar aí, que eles entulharam os poços dele. Os vizinhos tinham inveja dele, porque ele prosperou. Tinha um vizinho terrível que o atormentava o tempo todo. Os tempos difíceis, escassez, sequidão, ou seja, olha, ele está aqui com pessoas em volta dele, todos odiando ele, querendo tomar as coisas dele. E como é que uma pessoa dessa vai ter paz? Ele está ali. É um ambiente muito hostil, um ambiente muito mais difícil do que nós vivemos. Chegaram para ele e falaram assim: você pode sumir daqui. Eu te dá 2 dias, 3 dias, você pega suas coisas, você some daqui. O que você vai fazer? Você tem a tua casa ali, tem a plantação ali, lembra que ele plantou lá, estava colhendo muito. Não é fácil, irmãos. Você está lá com tudo a plantação, a sua casa feita, tudo, um monte de empregado. Ou some daqui, nós dá fim a você. Tudo bem, tudo bem. O que ele fez? Pegou as trouxinhas dele, pegou a turminha dele, tal, pessoal, vamos embora daqui, tal. Ele não poderia lutar? O Abraão não lutou e não venceu muitas guerras? E por que ele não lutou? Só o seguinte, não vou sair daqui não. Quero ver se tem homem aqui para me tirar. Não é assim que as pessoas falam? Quero ver se tem homem aqui para me tirar, né? Está declarada a guerra, confusão, né? Eu não vou levar esses desaforos não, hein? Vocês estão fazendo coisa maldosa para mim, entulhar os poços do meu pai aí, isso não vai ficar assim não, está entendendo? É uma atitude que muitos meus irmãos tomariam. Mas aí tem aquele versículo de Hebreus 12, esforcem-se para ter paz com todos. Ele fez a mochilinha dele, pessoal, vamos buscar confusão não, vamos sair daqui, tem um vale ali, o Vale de Gerar, e ele foi lá para o Vale de Gerar. Abriram o poço que o pai dele tinha abrido muitos anos atrás, acharam água, achamos água, né? Um lugar que não tinha água, acharam água. Daqui a pouco chegou lá os mesmos inimigos lá. Esse poço aí é nosso. Como é que é seu, meu amigo? Estava tudo entulhado aqui, foi meu pai que abriu esse poço, vocês entulharam, nós abrimos de novo. Como é que é teu, meu amigo? Você está querendo confusão comigo, meu? Seguinte, você some daqui, senão você vai arrumar uma confusão comigo. Já me expulsaram de lá, né? Veja, ele teria toda a razão de fazer isso, porque ele abriu o poço e falaram: não, esse poço não é teu não, esse poço é nosso.
Tudo bem, deixa esse poço para eles aí. Foram lá, abriram outro poço. Aí tinha água no outro poço. Todo mundo feliz. Daqui a pouco, chegou lá os beleza de novo. Esse poço aqui também é nosso. Haja paciência. Haja paciência. Como é de vocês? Né? Vocês já me roubaram lá, lá em Gerar. Agora vocês estão me roubaram, acabaram de me roubar outro poço aqui, do lado. Né? Agora, esse poço aqui, nem também, não está na terra de vocês, esse poço aqui. É. Não, esse poço aqui é nosso. É. O que ele fez, irmãos? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Ele não brigou, ele não contendeu. Ó, pessoal, larga isso aí, vamos para lá. Né? E abriu um outro poço. Então, o último versículo que nós lemos disse, e não brigaram mais, ou não porfiaram mais por esse poço. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Quando ele resistiu à violência, à inveja, o ódio, todas essas picuinhas, todas essas provações, olha o que acontece aqui no capítulo 26, né? Vamos abrir lá, capítulo 26. Eu acabei fechando a minha Bíblia aqui, mas vamos abrir ela aqui de novo, né? Capítulo 26 e versículo 22. 22 não, né? Versículo 26. E Abimeleque, o mesmo que expulsou ele lá atrás, veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes, Isaac, por que vocês vieram a mim? Vocês, olha, porque vós me odiais e me expulsaram. Olha a palavra do Isaac. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês me expulsaram de lá, vocês têm ódio de mim. Era verdade. Não era mentira. E aí, então, no versículo 28, disseram, nós temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Puxa vida. Aquele exemplo, a busca pela paz, o esforço pela paz, no que dependeu dele, ele buscou a paz. Agora, as pessoas que o odiavam, as pessoas que queriam realmente o mal dele, que expulsaram ele, que roubaram um monte de coisa dele, disseram assim, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja juramento entre nós e ti, e vamos fazer a paz. Vamos fazer aqui uma aliança. Vamos fazer uma aliança que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, o que não era verdade, né? Aqui, não, você me trata a gente bem, né? Porque a gente tratou você bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Olha, nós não queremos confusão com você, a gente viu que você é uma pessoa muito espiritual, uma pessoa de Deus, e final do versículo 29, Deus tem te abençoado, né? Deus tem te abençoado, e olha que lindo aqui, meus irmãos, no versículo 30. Então, ele fez um banquete, e comeram e beberam. Como é que terminou essa história? Em paz. É o passarinho perto daquela cachoeira, com o vento balançando, todas as coisas contrárias, mas ele tinha uma paz dentro dele. Ele tinha uma paz com Deus, e ele queria paz com as outras pessoas. Então, se você se esforçar pela paz, se você seguir a paz, se você insistir na paz, você vai descobrir o verdadeiro significado. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você vai entender o verdadeiro significado de Jesus dizer, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não ficais aflitos, não tenhais medo. Isso é o que acontece dentro do coração de uma pessoa que se esforça pela paz. Imagine os resultados desse esforço, dessa busca, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho.
Só você pensar assim, toda semana eu tenho que me esforçar para ter paz. Não é fácil. Ai, aquela pessoa que eu trabalho. Né? Sempre tem. Então você lembre-se disso. Esforce-se para ter paz com todos. Essa é a palavra de Deus. Amém?